Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. O tema da semana é capitalismo sustentável. Esse termo, capitalismo sustentável, ele é um dos elementos, um dos conceitos que ancoram a economia de impacto, que é um conjunto de movimentos que busca trazer mais consciência socioambiental para as empresas. E esse movimento, ele se deu muito em função da necessidade, né, ou da percepção que alguns grupos e algumas entidades tiveram de que não era justo todo esse movimento no mundo de consumos de recursos ambientais numa velocidade muito maior que o meio ambiente é capaz de se recuperar. Como também não é justa a concentração de renda em contraponto com a pobreza alarmante que a gente tem no mundo. Então, o vale tudo pelo lucro, ele acaba sendo um elemento muito de desigualdade, né? Então, não adiantava se fazer todas essas ações ou pensar apenas em ações para remediar tudo isso. Então, diante desse contexto, surge o termo, né, capitalismo sustentável, muito baseado no tripé de sustentabilidade, né, que é a questão econômica, social e ambiental. Para a gente poder entender um pouco mais sobre capitalismo sustentável e como ele impacta as organizações e como ele vai impactar cada vez mais as organizações, eu recebo hoje, aqui no nosso canal, o economista e consultor da área econômica financeira, Cristiano Aguiar. Eu sou Ronaldo Souza, você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresa. Cristiano, muito obrigado pela sua disponibilidade em gravar aqui conosco. Esse tema que para mim é um tema muito caro e eu já vinha buscando uma pessoa para trazer aqui para o canal para falar sobre ele já há um bom tempo. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Ronaldo. Primeiramente, boa noite a todos que fazem parte do canal, né, que está aqui também participando conosco. Eu acho que a gente tem realmente de compartilhar, né? Se a gente já está começando aí a falar de uma economia sustentável, por que não falar também de sustentabilidade, que é a informação, né? Trocar esse momento, né, de ideias, né, de momento que tem tentando novo dentro de uma pandemia. Eu sou formado em economia, como você bem falou. Hoje eu trabalho com a consultoria econômica e financeira. Temos hoje uma gestora, a primeira gestora de investimentos da Paraíba, regulamentada pela CVM, e também uma empresa que hoje trabalhamos a parte econômica, ajustando. E nesse momento aí que a gente vive de economia, que vivemos na economia, melhor falando, a gente vê quanto é necessário, né, ter novas visões, né, novos propósitos, né? Não só o dinheiro pelo dinheiro, falando assim, né? O de um olho, mas também da gente ver o todo como é importante, né? A gente vê o lado social, o lado pessoal das pessoas, assim, aquele lado da vida, né? Mas também o lado econômico do todo. E eu quero ficar à disposição de você, Ronaldo, e de todos aqui do canal. Cristiano, para a gente começar, apesar do termo, né, capitalismo sustentável, não ser um termo tão novo, mas ele ainda não é tão difundido. Eu queria que a gente começasse você caracterizando, né, e dando os subsídios necessários para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que é o capitalismo sustentável. Ronaldo, vamos lá, né? Hoje, como você acabou de falar, o tripé, né? O tripé que ele vem justamente o econômico, né? O social, o ambiental, né? E hoje a gente tem uma nova geração, vamos dizer, essas medidas que já passando medidas também de novos valores, né? Que a própria sociedade começa a olhar para a empresa que se preocupa com o seu funcionário, com o meio ambiente, com o recurso que ela utiliza, porque tudo que usamos é do meio ambiente, né? Se temos um computador, alguma coisa foi tirada lá da natureza para implantar, né? Se temos energia, ela vem também do sol,
possível das hidrelétricas. Então, tudo que a gente envolve recursos naturais, né? E também a governança das empresas, como elas estão sendo governadas. Então, tudo hoje começa a impactar, né, o valor que uma empresa tem se ela trabalha esse tripé, se ela tem um valor, né, não só econômico, né, o quanto ela custa financeiramente, quanto ela dá de retorno, né, o EBITDA dela, como muitos falam, com o fluxo de caixa, mas o que ela também ela tem de propósitos, né, para o que ela também tem de ideias, né, e proposições na empresa para como é que ela gere todos os seus funcionários e como ela lida com esse meio ambiente interno e externo. Então, se hoje uma empresa ela não consegue ter essa governança, ela não começa a trabalhar o tripé, ela está muito propício, né, a não prosperar, né? A gente vê grandes empresas aí, né, e que de repente por um desastre ambiental alguma coisa se perde muito valor rápido, né? Então, esse tripé da sustentabilidade é exatamente disso, né? Olhar para o próximo. E assim, então aí a gente entendendo um pouquinho mais, né, sobre o que é o capitalismo, né, sustentável, a gente tem visto, né, diferentes movimentos na sociedade em direção a essas questões, né? A gente pode citar o Fórum Econômico Mundial, que ele tem reiterado essas questões. Existe também um grupo de CEOs americanos, né, das grandes empresas que se juntaram num grupo chamado de Business Table, que Isso. também eles têm defendido o não vale tudo pelo lucro. Como é que você entende isso? Como ele está avançando na sociedade? Como está sendo a aderência pelas organizações desses elementos do capitalismo sustentável? E se ele tem uma sustentação econômica? Que movimentos tem para poder dizer assim, olha, senhores empresários, isso aqui é sério e tem tudo isso aqui de movimento que está indicando que isso vai ficar cada vez mais relevante? Olha, Ronaldo, é muito interessante as empresas que começam a aderir, né, esse no mercado, vamos dizer assim, essa nova economia, né, sustentável, elas começam a ver que o valor da empresa, vamos colocar aqui empresas que estão dentro da bolsa de valores, né, vamos pegar um exemplo aqui da nossa brasileira Natura, né, que é cada vez mais ela aumenta o valor econômico na hora que ela começa a trabalhar o tripé, né? Então, se você começar a observar, né, as empresas que teriam, vamos dar um exemplo básico, só um número estimado, né, vamos colocar aqui que se ela tivesse 1 milhão de capital social ou 1 milhão de capital que ela estivesse valendo na bolsa, que depois que elas começam a trabalhar a governança, começaram a adquirir esses selos de certificações, que também é uma certa certificação, não posso dizer que uma empresa apenas economicamente estava sendo certificada, né? E elas começaram a valorizar mais perante o mercado financeiro, tá? E os consumidores cada vez mais buscam isso também. Então, é uma certa troca econômica, né? A empresa ela começa a observar que o próprio funcionário trabalha melhor, né, quando ela se preocupa com o meio que ele está, e quando ela se preocupa com o meio externo, seja ali o ambiente, né, da empresa, da parte da natureza, do bem-estar, como é que ela está se preocupando com as causas sociais, ela se valoriza cada vez mais. As ações, a gente tem estudos aí que tem empresas que valorizaram 300% dentro da indústria, na medida que ela vai. E o mercado cada vez mais tem se aberto para esse tipo de empresa, e as empresas, grandes empresas como a Apple, a Philips, elas estão cada vez mais dizendo assim, olha, eu só quero fornecedores agora que tenham a certificação para a empresa sustentável, porque ela está ligando a imagem delas, né, a essas empresas, né? A gente fala, o pessoal fala muito assim, olha, tudo que vem da China, o produto é muito bom, mas às vezes acaba esquecendo como é que é feito lá, né? Se elas estão respondendo ou não. Então, hoje o Brasil, ele tem muitas empresas que hoje estão na busca, principalmente no agronegócio, na busca desses selos, dessas certificações, para ser fornecedores para esses grandes centros, né? E também para conquistar, né, esse novo mercado que cada vez mais tem um propósito de vida aonde está o meio ambiente, aonde está a governança, né? Onde está o meio ali de respeito a cada um da empresa, como é que ela está gerindo. Então, vamos dizer, esses últimos 10, 20 anos tem mudado muito esse propósito e esse olhar, né? E aí, isso tem dado um valor diferencial às empresas.
E isso vem mudando numa velocidade assim muito rápida e ganhando uma aderência muito grande. Eu estava lendo há pouco, né, assim, ano passado, né, um dos, um dos artigos mais icônicos da área de economia, né, que é o Isso, Milton. do Friedman, né, que ele fala sobre que a grande vantagem de uma empresa, a grande responsabilidade social dela é em gerar lucros, né? E aí a gente vê como isso ficou Mudou. desatualizado em 50 anos e como a sociedade mudou e como todos esses movimentos mudaram. Hoje a gente fala muito de propósito, e, né, e o propósito da empresa ela vem muito de encontro a essas questões vinculadas ao capitalismo sustentável, né? Essa Sim, responsabilidade socioambiental que as empresas devem ter e devem cultivar, né? claro. E se você observar, Nath, se a gente pegar os últimos 5 anos, tá? Vamos colocar aqui a abertura de muitas empresas na Bolsa. É, muitos fundos de investimento hoje, eles observam, né, os índices de governança que aquela empresa tem para elas poderem investir em ações dela, né? Veja só, então, antigamente só olhava o EBITDA, só olhava o resultado ali final, como é que era o fluxo de caixa, como é que ela se pagava. Hoje não. Se a empresa não tiver também um índice de governança, né? Se ela não tiver também meios que demonstram certificações dos selos, né? Vamos lá, o selo verde, que é bem mais conhecido dessa forma, né? Onde empresa amiga da natureza, vamos colocar até assim, porque a gente escuta muito disso também, né? E muitas empresas, se elas só gerar o valor por valor, né? Eles não entram, sabe? Eles não, os fundos de investimento, hoje eles não aportam. Muitas vezes as ações das empresas, elas não têm um conhecimento porque elas não têm um tripé, né? As empresas hoje, que mesmo que no primeiro momento até é um pouco difícil, que é a mudança de cultura, né? Aquela mudança de dizer assim, poxa, por que que eu estou fazendo toda essa mudança? Porque já que o meu dinheiro é próprio, o capital é meu, por que que eu vou fazer a se adequar nesse meio novo? Mas são justamente esses propósitos que têm feito as empresas ganharem valor, né? Mas eu não só falo do valor financeiro, mas o valor de quem está lá dentro, dizer assim, eu participo dessa empresa, né? O funcionário ou quem compra uma ação, dizer, eu participo dessa empresa como acionista, né? O fundo que gere, ela se preocupa com o meio ambiente. Então, isso é muito cada vez mais forte, Ronaldo. Os últimos 50 anos ali com o Freire mudaram totalmente. Eu falo que os últimos 5 é bem mais rápido. E eu acredito que nos próximos 2 ou 3 anos, agora, somente o pós-Covid, né, e que a gente está começando a enfrentar, eu acho que isso aí vai ser muito mais rápido. Se a gente olhar hoje rapidamente, só para fazer um comentário, a gente está vendo um aumento aí da gasolina, né, um combustível fóssil que cada vez mais está ficando escasso, cada vez mais aumenta o preço, o custo, né, da exploração. E a gente tem uma empresa, que é a Tesla, que está lá com um automóvel, né, ainda em projeto, mas que vale muito mais do que as grandes hoje. Por quê? Porque ela tem um propósito, né, de entregar um veículo mais sustentável, que vai usar os recursos naturais. Então, você veja que o valor dela de mercado, mesmo ainda estando em teste, vale mais das que hoje já estão, né, utilizando. Então, a gente está passando nesses processos e essa mudança muito rápida. E assim, a gente fala aqui, né, assim, os exemplos vêm para grandes empresas, né, mas a gente sabe que isso vale para todas as empresas, Sim. até porque, como você falou aí da certificação, né, de algumas empresas que são, tem uma certificadora que é Sim. você ser uma empresa B, né, Isso, e então, empresa. essa certificadora, ela já começa a ter as grandes empresas, mas a maioria das empresas certificadas no mundo são pequenas e médias empresas. Então, isso Sim. não é uma coisa que é coisa de grande empresa, é para todo Não, mundo, não é isso? isso. Com certeza, são para todos, até porque a maioria das grandes empresas, elas têm os fornecedores as menores, as pequenas e médias empresas, essas que geram diretamente, né, empregos, que geram diretamente receitas, e elas, para serem fornecedoras das maiores, já têm que ter a certificação, né? E vou te pegar um pouquinho um exemplo aqui econômico da nossa região, aí que a gente tem muita cana aqui de açúcar, né? Eu participo também lá um projeto com eles, e veja que a cana-de-açúcar, agora, para ser entregue na usina, ela tem que ter um selo verde. A gente já pode dizer, mas a cana não já é verde, ela não já vem ali, né? Mas ela tem que ter, por quê? Porque a usina agora ela vai ter que ser certificada para poder vender o álcool, para poder vender o açúcar. Então, se ela não certifica o fornecedor aqui da ponta,
né? Se ele não gera, se ele não tem um trato com a natureza, os tratos culturais ali bem certinho, ela não vai ter o selo, né? E a gente tem aqui uma área de usina que todas elas participam e estão se preocupando hoje cada vez mais com recursos naturais, onde tem que ter as reservas ambientais, né? O que está sendo feito no plantio dela. Então, não são grandes empresas, são empresas locais e pequenos fornecedores também já estão passando para isso, né? Se preocupando em como certificar para poder vender ali e entregar ali a sua cana. Que isso é uma coisa que a gente olhar a cana-de-açúcar, ela vem aqui na nossa época de colonização, né? Nós trazemos. Então, veja que hoje, para você vender até a cana-de-açúcar, tem, né? Então, são várias empresas hoje que buscam selo, independente do agronegócio. Eu peguei um exemplo que a gente fala muito, tu vê, só acha que é o agro, né? Mas pequenas empresas que eu promovi essa semana, uma mecânica, que é onde para ele prestar serviço para uma montadora aqui local, ele teve que se certificar uma parte de governança, né? Explicar como ele tratava os funcionários, como é que trata aquilo, como é que ele se resguarda as informações para poder prestar ali o serviço, né? E, é, e aí, questões que quando a gente fala em sustentável, há meio que no imaginário popular que a gente esteja falando de meio ambiente apenas, né? Não é. E aí a gente vem aqui e diz, não, mas sustentável ela tem que ter um tripé, ambiental, Isso. social e de governança. Então, as pessoas acabam que entendem um pouco mais do ambiental. Eu só queria que você desse um pouquinho mais de aprofundada nessas duas questões, do social e da governança. O que é importante para as empresas observarem em relação a esses dois pés aí do tripé? A governança, Ronaldo, ela é bem interessante porque é a transparência que a empresa trata cada assunto, né? Então, vamos dizer que a empresa ela começa a se preocupar com as informações que ela tem interna e o que ela transmite ali externo, né? Onde via compliance, via auditoria e como ela trata cada assunto. Então, ela tem que ser muito transparente. Vamos pegar aqui um caso, às vezes, que um funcionário é acusado, tá? Estou só pegando um exemplo de uma fraude e ela tem que e aqueles dados vazaram nas informações, né, no WhatsApp ou por outros canais e ela tem que tratar isso de uma forma muito transparente para com seus clientes, né? E, além disso, demonstrar como ela está gerindo ali o sistema de segurança para que aqueles erros não aconteçam, né? Ou até mesmo como é que ela trata os seus recursos, como é que ela está gerindo os seus negócios. Não estou dizendo que ela vai mostrar apenas os resultados, olha o quanto eu ganhei, não é isso. Mas ela demonstrar como é que ela gere, fazer a gestão, melhor disso, de toda a problemática, como é que ela é vista com transparência, qual é a missão, qual é a visão que ela tem sobre vários assuntos, né, que hoje a gente se coloca. E se a gente olhar a parte social, né, não é que muita gente acha que o social é quanto a empresa faz doação, tá? Não é o quanto a empresa está doando a uma ONG, o que a empresa está doando a um funcionário, não é. Mas é como é que ela se preocupa com esse todo. Porque, assim, às vezes, quantas vezes a gente passa na frente de uma empresa que a gente vê lá um cara pedindo lá uma ajuda, ou está com o telhado ali lado, mas é que ela tem que se preocupar, né, como socialmente ela consegue impactar o seu trabalho, quem está dentro, ou seja, como é que ela trata um funcionário, como é que ela é aquele regime de escrava, aquela questão de faz aí a hora extra que depois eu te pago e nunca paga, né? É aquele momento que ela tira do funcionário, ela suga até aquela, como muita gente falou, FGTS e outras coisas, né? A forma de tratar o funcionário e como é que ela se preocupa com o meio externo. Ela tem algum trabalho social, aí sim, através de uma fundação, ela se preocupa com a educação da comunidade que está ao lado, né? Porque tá claro que ela não vai conseguir se preocupar com todo mundo, mas ela começa ali a fazer a sua parte, através do trabalho educativo, seja ele através do esporte. Então, essa parte social que as empresas têm hoje é muito importante. E muita gente visualizava que a empresa, para fazer o social, ela tem que fazer a doação. Ela doava algum dinheiro, como caridade, se eu vou falar que isso é caridade, sinal social, né? Ela doava aquele dinheiro lá e ali se parava. E não é bem assim. A gente sabe que o social é se preocupar com o sócio, ou seja, com o próximo, aquele que está ao seu lado, né? Que está dentro daquela sua macro-região, dentro daquele seu ciclo, naquele seu meio. Então, hoje, ajudar, né, e se preocupar com os próximos, porque eu não preciso, se eu sou tão forte, se eu estou tão rico, e tenho aqueles ali tão pobres, por que eu não ajudo? Por que eu não trago eles para o meio, fazer com que eles cresçam junto? Porque quando você faz o bem, alguém faz mais bem a si mesmo. Então, até tem a propaganda amiga do bem, né? A empresa amiga do bem, né?
amiga do próximo. Então, eu acho que é bem nesse sentido, né, da governança, é se preocupar com você estar gerindo todos, indo do social também com o que está interno, que é o seu primeiro contato, que é os seus funcionários, que são os seus fornecedores, como você trata cada um, como o seu ambiente externo, porque a comunidade faz parte, né? Se a gente observar aqui, para concluir, um ambiente, né, que muitas vezes algumas empresas se instalam, né, porque próximo a elas ali, elas vão poder contratar, né, aquelas pessoas da redondeza. A gente vê algumas fábricas aqui de cimento, aqui na Paraíba, vemos alguns empreendimentos agora que chegando aqui, eles contratam geralmente aquelas pessoas mais próximas dentro daquela comunidade. Não é só com a ideia, o intuito para não pagar o valor do transporte, como eu já escutei, não é isso, mas é para gerir naquele meio valor que ela tem, de quanto que ela é capaz de gerir ali, de quanto ela é capaz de, através daquela comunidade, criar um impacto social para ela também, gerando emprego, gerando trabalho social, educação. Então, isso tudo valoriza uma empresa. Eu não preciso ser uma grande empresa, até uma pequena empresa, como até eu falo sempre aos meus amigos consultores, a gente tem um trabalho social de escutar, de entender, de passar, porque tudo que a gente também ajuda, a gente também repassa, né? Aquilo que eu recebo, eu tenho também, muitas vezes, de repassar e saber trabalhar. Isso também gera valores, né? Não é tudo de dar de graça, porque tudo de graça não tem valor, não é isso. É ensinar ao próximo que tudo que a gente faz existe um valor, né? E que ele traga para si aquilo que se aprendeu. E quando a gente fala também desses assuntos, né, tem temas bem mais práticos, né, assim, tipo Caixa 2, que a empresa pratica, sonegação de impostos. Isso são coisas que Que é a depõem contra governança. a transparência da gestão dela, né? Essa parte aí eu já não ia falar muito, porque nesse sentido, né, de governança, porque isso é uma prática que já hoje nenhuma empresa teria como fazer, né, se a gente olhar o risco que ele corre. Vou até falar dessa palavra de crime, né, muito mais forte, porque se a gente olhar hoje os meios, né, a gente hoje tem um Pix, a gente tem um controle já dentro do caixa que eu digo, além da empresa que é entradas em notas fiscais, né, que o governo já tem estadual. A gente tem hoje os bancos informando toda a movimentação acima de R$ 2.000 pelo COAF, né? E muitas vezes a gente vê essa situação de empresas querendo, né? Às vezes um pagamento de imposto, não vou pagar o imposto, mas se você compra, a nota já foi emitida para você, amigo. Como é que você não fez a venda, né? Então, isso aí eu já vejo como uma falta, como você falou, uma coisa que a gente vê muitas empresas quebrar por essa falta de gestão, achar que vai ganhar uma vantagem sem ter vantagem nenhuma, né? Se a gente for pegar lá o bíblico, ele vai dizer assim, dá a César o que é de César. Então, assim, se eu contratei, se eu compro com nota, eu vou vender com nota. A melhor coisa é a sua empresa andar correta, a melhor coisa é você andar certinho. Você calcula os seus impostos, prepara o teu fluxo de caixa, prepara, se organiza para que a tua empresa tenha o lucro necessário, né, para sobreviver, e você vende pelo valor correto. Porque muitas vezes a gente vê muitas empresas também quebrando porque alguém compra sem a nota fiscal, vende sem nota e quebra ali o mercado na hora do preço. Isso é falta de governança. A tua empresa não vai ter valor. A tua empresa vai ter só volumes e volumes, né, de caixa que, a um momento ou outro, vai travar, né? Ela não se sustenta, né, por muito tempo. Cristiano, como eu falei, né, antecipadamente, a gente falou aí da certificação, né, das empresas B, ou então os fatores ASG, né, que trata de questões ambientais, sociais e de governança, como a gente já vem falando aqui, só que eles estão virando indicadores, né? Eles estão virando KPIs, inclusive para influenciar na concessão de crédito para as empresas. Isso já é uma realidade em alguns locais, né? A Europa está bem adiantada em relação a essa questão. Os bancos brasileiros têm ensaiado alguma coisa nesse sentido. Sim. Como é que você vê essa tendência? Como é que você enxerga essa questão, né, que você também atua aí no mercado financeiro? Como é que você enxerga essa tendência? Porque às vezes as pessoas ficam pensando, mas isso daí é coisa para a empresa A, B ou C, não é para mim. Só que as instituições financeiras, elas vão cada vez mais exigir isso também de todas as empresas. Então, quem tiver no mercado e quiser se manter competitivo, né? Agora me enrolei na palavra, certo? Isso. Mas
precisa estar alerta e estar atento a isso. Fala um pouquinho sobre essas questões aí. Ronaldo, vê só, o que acontece nesse principalmente ponto aí, tá? Hoje eu trabalho com muito crédito também, e a maioria dos bancos hoje estão pedindo licenças ambientais, tá? Se eu vou dar um exemplo, algumas empresas que está tendo aqui na Ceasa, aqui da região Pessoa, se ela não tiver uma licença ambiental, tá? Para ela fornecer, ela vai revender ali os produtos, né? Hortifrutos, ela não consegue tomar alguns tipos de crédito. E quem tem a licença ambiental, o crédito é muito mais barato. E essa é parte do indicativo do crédito que você está colocando, né? Que é bem interessante, tá? Porque quanto eu tenho um selo, quantas licenças eu tiver, melhor e mais oportuno, tá? Será, né, a minha taxa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que quanto eu tenho um selo, tenho uma certificação, a minha taxa de juros é bem menor. A oportuno, quando fica, porque a oportunidade de eu fazer grandes negócios com uma taxa menor é bem mais vantajoso, né? Porque eu posso girar a empresa mais nesse sentido, tá? E alguns bancos, vou dar um exemplo aqui, que é bancos governamentais como o BNB, muitas vezes eles têm que se certificar se aquela empresa ela está dentro daquele ambiente licenciado, porque senão o próprio banco, ao aportar o capital, ele pode responder judicialmente se aquela empresa for notificada ambientalmente, tá? Isso eu estou falando do meio ambiente, mas também se tiver um meio de corrupção, a imagem da instituição vai estar lá, porque vai estar lá aquela placa bem grande, né? É, o nome do banco, não vou dizer assim, não, que está ali investindo e aportando, e aqui fica aquela imagem da empresa ligada. Então, muitas vezes, hoje, os bancos, mais porque eles sejam capitalistas, que a gente sabe que tem todo tipo de operação, mas os bancos estão cada vez mais preocupados com como é que está a ponta, tá? Porque a imagem dele está ligada, porque ele está financiando aquela obra, porque ele está financiando aquela empresa, e isso, de certa forma, né, se a empresa replica com crime ambiental, vou dar esse exemplo, se o banco está financiando, vai ser o banco que financiou o crime ambiental, né? Se ela fez um problema ali, que teve uma gestão ali de governança, que teve uma corrupção, que a empresa ali foi condenada por desvios, né, fiscais, o banco que está financiando vai junto também, né? Então, você veja que tudo está muito interligado. E o Brasil hoje está passando por total essa mudança e muitos empresários já começam a observar que ele só consegue se manter se ele tiver um trabalho de governança, mesmo que seja independente do tamanho da empresa, mas que ele comece a moldar o seu perfil, o trabalho da empresa dentro da metodologia da governança. E nessa mesma linha, né, da questão financeira, a gente também tem visto que grupos de investimento, investidores, eles também têm analisado e têm levado em consideração, né, esses fatores, esses elementos na hora deles investirem numa empresa, ou deles adquirirem, deles comprarem um negócio. Isso. Principalmente grupos de investidores, tá, Ronaldo? Porque que acontece? O capital do banco, o banco ele transfere, né, de ativos para os deficitários, né? De certa forma ele vai balanceando. Já o capital de investidor é o capital próprio. Então ele é aquele criterioso, tá? Muitas vezes a gente tem observado que tanto para o mercado financeiro, para que alguém entre no fundo, né, vamos dizer os fundos verdes dessa forma, eles querem dar uma olhada, ou os demais fundos de investimento, como é que é aquela governança, a transparência dele, o que ele está investindo, do que apenas ele procurar quanto ele dá de retorno. E o próprio investidor hoje, que entra na economia real, que ele vai investir na empresa, ele tem observado muito como aquela empresa, a imagem dela tem se comportado no mercado, né? Porque ele não quer saber apenas qual é o resultado. A gente tem um fundo de investimentos que hoje está aqui atuando no Nordeste, que para eles aportarem, eles fazem um levantamento por completo da empresa, mas não é só um levantamento contábil não, tá? Que isso aí é bem importante, a gente sabe que números demonstram tudo, né? Eles querem saber quanto vai voltar para o bolso, mas também quais são a governança que a empresa tem, como é que ela está fazendo, que se ela não tiver nada disso, eles não aportam. E se tiver algum déficit, eles vão amostrar e dizer assim, olha, a gente aporta, mas vamos ter que mudar toda essa política, tanto de governança como a política social, para que eles façam esses aportes. Tá? E uma coisa que a gente não tinha na nossa região e que cada vez mais está ficando forte, né? Nesse momento agora de 2019, 2020 e eu acredito que 2021
isso aí seja cada vez mais constante e aí se segue caminho, né? A própria startup, se ela não tiver um meio de governança, se ela não começar já apresentando esse tripé, muitas vezes elas não recebem a aporte dos anjos, né? De fundos de anjos. Então, você veja que é uma coisa bem mais ligada hoje, cada dia. Agora, Sérgio, a gente já está, Cristiano, a gente já está caminhando aqui para o final, mas, assim, a gente, aqui você deu uma série de motivos para que as pessoas se preocupem com as questões socioambientais, mas é muito importante, é muito relevante que elas entendam que não devem fazer isso só por obrigação. Isso tem que virar estratégico da empresa, tem que estar no cerne do negócio. Muitas vezes a gente cobra da empresa a governança, a gente cobra que ela não pode ter corrupção, a gente cobra que a empresa tenha a parte ambiental, e nós, consumidores, muitas vezes não fazemos isso, né? Então, a gente tem que se colocar com esse propósito também. Eu, Cristiano, você, Ronaldo, tenho que me preocupar com o meio ambiente. Eu não vou chegar lá dar o famoso jeitinho brasileiro, né? Que é justamente abrir a corrupção, mesmo que se ela seja privada, porque muita gente liga a corrupção ao público, mas não, mas na rede privada também tem isso, né? E a gente tem que ver que esse tripé não é só para a empresa, é um propósito de vida, né? É para mim, para o Cristiano, é para o Ronaldo, é para cada pessoa que está escutando o canal, né? Porque eu tenho que ter esse sentimento, esse propósito de olhar. E como também tratar o próximo, se meu vizinho aqui muitas vezes está com uma necessidade, muitas vezes aquela parte social que a gente fala, né? De ajudar, de estar próximo, de entender o que está acontecendo dentro da minha comunidade, que muitas vezes, mas não posso salvar o mundo, mas faça pelo menos um pouco, mas faça bem. Comece com pouco, mas se faça bem. Então, um pouco que cada um vai fazendo, vai gerando muito, e seja nesse meio. Então, eu vejo que a importância não só das empresas, mas como cada um de nós, como os consumidores. A gente fala que a gente tem hoje uma geração de consumidores, né, que cada vez são mais exigentes, cada vez são mais autênticos, né, e a gente quer cobrar cada vez mais das empresas. E algumas vezes até cobramos que elas façam isso, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Então, isso também é muito importante. O valor e aquilo que a gente tem é aquilo que a gente busca ver no outro também. Cristiano, só para a gente concluir aqui, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os meus convidados. Hoje, o que é que está motivando o Cristiano? O que é que motiva Cristiano a trabalhar, a dar a contribuição social dele para o mundo? Olha, Ronaldo, o que me motiva cada dia é saber que é uma expectativa, uma esperança de mudança em cada olhar. Ao amanhecer de um dia, a gente respirar, que hoje a gente está tanto falando de falta de ar, né, diante de tantas coisas, principalmente a Covid, a gente tem um motivo de respirar, né, um motivo de viver mais um dia, de corrigir alguma falha, né, de vencer mais um medo, de buscar superar uma batalha e ganhar as vitórias. Então, eu vejo que cada dia, cada desafio que a gente tem na vida, é apenas um obstáculo para a gente chegar a uma grande conquista, né? A gente tem que ter propósitos, esses propósitos de vida, ó, cada um tem, cada um carrega, e eles têm que ser válidos, eles têm que ser com olhar de desejar viver, independente da sua crença, da sua religião, do seu entusiasmo, mas é cada um de nós, porque senão a gente não consegue bater o coração, não consegue olhar para dias melhores, né? E o que foi, eu sempre falo isso para a minha vida, o que foi ruim hoje, eu vou lá só tirar o proveito daquilo que é para me ensinar. Esquece a dor e caminha novamente, porque amanhã é um novo dia, é um novo momento. Porque tudo passa, se passa a alegria, se passa a felicidade, a tristeza, mas tudo há de renovar também nas nossas vidas. Então, de tudo que se tem, tiramos um pouco para viver, né? Seja na dor, ou no amor, ou na paz, ou na guerra, mas tudo tem de aprendizado, tudo é um motivo de viver. É isso que eu penso, Cristiano, Ronaldo. Cristiano, muitíssimo obrigado, né? Assim, você fala com uma propriedade muito grande, né? E aí no final, e aí, com esse seu tom de voz, ainda nos traz uma paz muito grande na sua mensagem, na sua forma muito positiva, né, de ver a vida. Muitíssimo obrigado mesmo. Eu que agradeço, Ronaldo, estou à disposição de todos os canais, tá? Eu tenho certeza que vai termos outros momentos para conversar um pouco mais, debater, e pode pedir aquilo que é a sua opinião, aquela sua sugestão, pode falar, pode pedir que a gente está aqui para debater e para aprender todos juntos, né?
Eu acho que esse momento que o Ronaldo está nos dando de oportunidade de debater um pouco mais, de conhecer uns aos outros, é também o meu social, um modelo de governança, um modelo de compartilhar ideias e também um modelo de vida e de propósito. Então, só tenho que agradecer, muito feliz por essa noite e ficar à disposição sempre de você e todo o pessoal do canal. Um abraço a todos. Pessoal, esse foi Cristiano Aguiar falando aí sobre capitalismo sustentável, sobre essa necessidade das empresas, dos empresários e de todos nós mudarmos o nosso posicionamento e podermos atuar de forma muito mais ligada nesse tripé que dá sustentação à sustentabilidade. Né? A gente está atento às questões econômicas, claro, mas também está atento ao social, ao meio ambiente. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, compartilhe, indique para um amigo e muitíssimo obrigado pela sua audiência. Até a próxima.